Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Para quem não acompanhou o vídeo postado anteriormente, eu vou sugerir que clique nesse card acima, que você será direcionado e irá se inteirar aqui qual o motivo e porquê de criar esse conteúdo e esse canal, tá? Para quem já acompanha, para quem já assistiu o vídeo anterior, eu verifiquei recentemente, já ultrapassamos aí 4.000 visualizações. Eu quero agradecer a você por estar comigo sonhando junto esse sonho. E a partir de agora eu vou começar a contar essa história de uma forma resumida para que você consiga entender desde o momento que eu vivi em Juiz de Fora até a minha chegada ao Rio de Janeiro. Eu era um garoto cheio de sonhos. O meu objetivo era me tornar alguém, poder ter aquilo que eu gostava, coisas de criança. Desejos e vontades que muitas das vezes iam além do que eu mesmo podia imaginar. Ou acreditar que um dia seria possível de se realizar. Me lembro um momento que eu senti necessidade de ajudar minha mãe em casa. E a minha mãe fazia uma cocada maravilhosa. E eu falei, mãe, faz cocada para eu levar para a escola? E a minha mãe fez, colocou numa vasilha. E eu levei essa cocada para a escola com o intuito de ajudar minha mãe em casa, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo que eu estava vendendo era algo que eu amava. E quem me conhece, ela que está próximo de mim, sabe o quanto eu amo essa cocada. E levei para a escola, algumas pessoas me olharam de canto, algumas pessoas me olharam com aquele olhar de desprezo, mas muita gente, inclusive, que estão assistindo esse vídeo, que são amigos meus de infância até hoje, me ajudaram e compraram essas cocadas. E eu estou te dizendo tudo isso para que você entenda que entrarão pessoas na sua vida que vão acrescentar e pessoas que vão te travar, que não vão deixar você evoluir. E por meio dessa história, esse breve resumo, eu quero mostrar para você que é de tamanha importância não só estar apoiado na sua família, que serão para toda e eterna vida os seus melhores amigos, as pessoas mais sinceras com você, que vão querer de fato o seu bem, mas também aqueles que você decide colocar ao seu redor, que você permite entrar na sua vida. Então permita pessoas entrarem na sua vida sim, mas para multiplicar, para agregar, para comprar de você ou para te ajudar a vender. Independente do que seja, no meu caso aqui na época, eram apenas cocadas. Por isso eu sou grato a todos aqueles que entraram na minha vida desde o primeiro passo até agora. Serei eternamente grato. Gratidão é uma coisa que eu carrego, tem ali, ó, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E eu creio nisso, como eu creio na lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eu tive isso na minha vida desde o início. São valores e princípios que eu adquiri por meio dos meus pais, por meio dos meus irmãos, por meio de amigos de verdade, que eu carrego para a minha vida até hoje. Muitos deles que estão aqui me assistindo vão saber agora a importância que eles têm para muitos, eu já falei. Mas muitos deles vão ouvir isso agora, ter a oportunidade de ouvir isso agora, porque são muitas pessoas. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Tudo depende de nós, tudo depende de você, tudo dependeu de mim. Eu criei essas oportunidades. Eu, quando garoto, ao levar essas cocadas para a escola, eu dei um primeiro passo, que nem eu sabia qual era, mas tinha um objetivo, uma meta, ajudar a minha família. Mal sabia eu que eu estava ajudando a mim mesmo. Mal sabia eu aonde aquela atitude, aquele passo ia me levar. Eu, Bruno, hoje, ao olhar toda essa história, ao relembrar tudo que eu já vivi, e é claro que eu vivo, eu sempre tiro um momento para meditar, para refletir sobre o meu dia. Eu vou falar em algum momento de forma mais aprofundada sobre isso. Eu desde de garoto, eu sempre me interessei em aprender, a observar.
Ajudando outras pessoas, eu não só ajudava, eu aprendia. Então, esse dia que eu levei essas cocadas para a escola, mesmo diante das circunstâncias, das situações, eu acreditei de alguma forma que o que eu estava fazendo era o certo. E era o certo. E eu o fiz. O que eu quero dizer com tudo isso, detalhando esse pequeno pedaço da minha trajetória, da minha infância? Não deixe de fazer nada por causa dos outros, ou porque os outros vão comentar. Eu aprendi isso de pequeno, desde garoto, a superar isso. E esse passo de vender essas cocadas foi muito mais do que vender cocadas. Foi o meu primeiro despertar na vida. Aquilo ali me ensinou muita coisa, aquilo ali foi base para muita coisa. Assim como aprender a arrumar minha cama, assim como ter horário para chegar em casa, assim como ajudar em alguma tarefa dentro de casa, tudo isso os meus pais me ensinaram valores, princípios, ter caráter, ter palavra. E isso eu Bruno, considero hoje o meu patrimônio, o meu bem mais precioso. Através de todo esse conhecimento adquirido, de tamanho e valor na minha vida, eu poder estar aqui compartilhando com você isso é tremendo. E quando pequeno eu nem imaginava isso, estar aqui hoje. E essa atitude faz todo sentido para mim, como vai fazer para você ao assistir os demais vídeos. Foi a mudança de chave na minha história. O passo da fé, o primeiro passo da fé, eu dei vários, mas esse foi o primeiro passo da fé, porque ali eu entendi que tudo dependia de mim. Eu, Bruno Cigani, eu quero chegar, eu posso chegar. O que eu, Bruno, vou fazer para chegar onde eu quero? O que eu, Bruno, preciso fazer acontecer para chegar onde eu quero, para conquistar as coisas que eu almejo, que eu sonho? E aí, eu fui vivendo, eu fui aprendendo, trabalhando em outras áreas em Juiz de Fora, adquirindo conhecimento, com atitudes iguais às que eu tinha quando eu era mais novo. Exemplo essa que eu dei, de ir vender uma cocada na escola e superar esses obstáculos quando criança, mas posteriormente em outras áreas tive outras dificuldades que eu superei. Eu costumo dizer que o tamanho dos obstáculos são exatamente proporcionais ao tamanho do nosso medo. E diversas outras situações na minha vida, exemplo essa que eu dei, me transformaram em quem eu sou hoje, me fizeram chegar onde eu cheguei hoje. E em Juiz de Fora chegou um momento que esse conhecimento não se expandia. Eu não conseguia adquirir, eu não conseguia conhecer mais pessoas que pudessem me trazer informações novas. E aí foi a hora que eu decidi vir para o Rio de Janeiro e dar esse segundo passo da fé. Um passo que eu, Bruno, não fazia ideia o que eu ia encontrar, eu não fazia ideia do que ia acontecer, do que estava por vir. O meu pai algumas vezes quis mudar a minha cabeça quando me surgiu essa oportunidade, e eu, Bruno, insistentemente, após algumas discussões, inclusive, sabia que o que me esperava estava fora de Juiz de Fora. Eu entendo hoje perfeitamente as preocupações do meu pai, como homem, como protetor, as preocupações da minha mãe. E sou grato por isso. E todas as dificuldades que eu passei ao chegar no Rio de Janeiro, que eu vou começar a contar só na segunda etapa do próximo vídeo, né, que seria a segunda etapa dessa história, para não prolongar esse vídeo, mas vou dar aqui um spoiler. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu entendi uma coisa. Os meus pais me prepararam para o mundo. Eles já sabiam tudo, ou quase tudo,
que eu ia passar, que eu ia viver, o que poderia acontecer comigo. E às vezes nem eles também tinham noção do que seria essa vinda. Já me disseram, inclusive, Bruno, foi um tiro no escuro. Meus amigos, desculpem, foi um tiro no escuro. Mas o tiro no escuro mais bem dado que eu podia dar na minha vida. Tiro esse, no bom sentido, que me ensinou muito, que me educou, que me disciplinou. E eu nunca fui de reclamar da vida. Eu sempre procurei olhar tudo aquilo que pudesse ser uma dificuldade, um obstáculo, como um empurrão. E todas as pessoas que me disseram coisas negativas ou que de alguma forma tentaram me desanimar, né, nessa trajetória, nessa fase que eu estava me construindo, que é o momento mais delicado na vida de um adolescente, eu, Bruno, consegui ter uma sabedoria que ia além da minha idade. Uma sabedoria de entender e discernir o que eu precisava fazer para com que a minha vida desse certo. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu passei de cara por grandes dificuldades. E uma delas foi com R$300 morar, pagar um aluguel, se alimentar, se locomover, né? E dentre outros, com R$300. Aí a pergunta que eu te faço para você refletir depois desse vídeo, que eu não vou prolongar mais para não ficar muito grande. Continuarei no próximo, isso foi só um spoiler. O que eu quero que você reflita após assistir esse vídeo? O que eu quero para minha vida? Quais são as prioridades? O que eu preciso anotar no meu caderno, que eu preciso começar a fazer de agora, para que daqui a pouco eu chegue nesse ponto onde eu quero? Eu, Bruno, não tive esse direcionamento, eu não tive esse conselho, eu não tive esse mentor, eu não tive uma pessoa que se colocasse à disposição para me ensinar isso. Eu estava no Rio de Janeiro sozinho, sem ninguém, com R$300 no bolso. E aí eu te pergunto, o que você faria mediante a essa situação? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque essa pergunta, mesmo que você não esteja passando por ela, ela pode responder a várias perguntas na sua vida. Assim como eu, Bruno, vou contar para você no próximo vídeo o que eu fiz para com R$300 chegar onde eu estou hoje, e continuarei nessa segunda etapa do vídeo, é algo que pode mudar a sua vida. E é isso que eu quero mostrar para você por meio desse canal e da minha história. Muito obrigado mais uma vez por me acompanhar até aqui. Convido você a curtir, comentar, fazer uma pergunta aí, que eu possa estar te ajudando com relação a algo na sua vida em modo geral, profissional, pessoal, espiritual. O que eu puder te ajudar, o que eu puder responder, eu vou responder. E se eu não souber responder para você, eu vou me perguntar e vou buscar essa resposta junto com você. E eu aprender também com você. Então, muito obrigado. Continuem compartilhando esse vídeo, esse conhecimento, essa história que com prazer eu faço questão aqui de compartilhar e me dedicar para chegar até o máximo de pessoas possível. Eu conto com você. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.